Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está te auxiliando no estudo, em especial numa época como essa, em que a pandemia do coronavírus fez com que as aulas presenciais fossem suspensas. E já que nós estamos falando do coronavírus, nós imaginamos que na tua prova de redação possa vir algum tema ligado a isso. E nessa videoaula nós vamos abordar um possível tema da tua redação: os impactos econômicos da pandemia. A banca do vestibular pode abordar discussões sobre a recuperação da economia, seus efeitos sociais, o endividamento tanto de famílias quanto de cidades, por extensão, o endividamento dos estados e do país. Enfim, a banca pode abordar coisas ligadas à economia e como serão os impactos em outras áreas da vida em comunidade. Os impactos econômicos serão difíceis de serem superados, em especial aqui no Brasil. Cada vez mais o PIB está baixando. Antes da pandemia, vários economistas estavam esperando uma recuperação da atividade econômica. Mas eu disse antes da pandemia. Sempre que parece que nós estamos no fundo do poço, as coisas começam a piorar, em especial depois da pandemia, que se somou à incerteza provocada pelo governo Bolsonaro. E em meio a esse cenário de incertezas, cresceram as desigualdades sociais. Então, qual será o papel do Estado na economia e na condução de políticas sociais? O site G1 entrevistou 4 economistas sobre o futuro do Brasil e sobre como será que nós podemos retomar a economia. A economista Ana Carla Abrão considerou que a principal chaga no ambiente econômico é a falta de coordenação. Para ela, foram tomadas medidas corretas no auxílio às camadas mais vulneráveis no momento da emergência, mas o Brasil não deixou claro um plano para a saída da crise. Os entes federativos são vistos por ela como estando em confronto, o que só piora a situação. Afinal de contas, é necessário um pensamento conjunto nas políticas de proteção social, não se esquecendo da responsabilidade fiscal. O economista Eduardo Gianetti considerou que a crise sanitária piorou a desigualdade no Brasil. Para ele, enquanto o Estado absorve 39% da renda nacional, o mesmo Estado favorece a concentração de renda. Isso leva a crer que a estrutura do Estado deverá ser repensada depois que a pandemia for vencida. Outro economista, Nelson Marconi, diz que a retomada econômica dependerá do setor público. Segundo ele, a crise sanitária deixará um enorme índice de desemprego e falência de empresas, o que fará o setor privado perder a força para ajudar o país. Outro economista, Zina Latif, acredita que quando o pior passar, será preciso retomar a agenda de reformas para trazer de volta a confiança externa no Brasil, sem assustar os parceiros comerciais. Bem, tudo isso que nós vimos foram resumos do que esses 4 economistas disseram sobre o futuro da economia para o site G1. O nosso convite é que você que está se preparando para uma prova de redação faça a partir de hoje um exercício. Cada notícia que você lê no jornal, cada história ou tira em quadrinhos, cada filme que você vê e por aí vai, você reflita sobre que relação você pode fazer com cada uma dessas ideias que esses 4 economistas colocaram. Ou então, se você não concordar com nenhum desses 4 economistas, é importante que você saiba dizer qual é a tua opinião a respeito dos impactos econômicos do coronavírus. Vejam, por exemplo, essa tira de quadrinhos que foi publicada num domingo no jornal O Globo. O que temos aí é uma narrativa em que 2 dinossauros são rivais num primeiro momento, quando parece que vão brigar. De repente, os dois veem um meteoro no céu e isso faz com que eles deixem de ser rivais, tanto é que se abraçam.
Que relação tem isso com a ideia de Ana Carla Abrão de que os entes federativos estão em confronto, o que só piora a situação? Bem, podemos entender cada um dos dinossauros como sendo entes federativos que estão em confronto, enquanto que o meteoro seria a própria pandemia do coronavírus. Se os entes federativos continuarem em confronto, a tendência é sermos derrotados pela pandemia. Se ao invés disso os entes federativos se unirem, isso se traduziria no abraço entre os dinossauros. A tendência será um pensamento conjunto nas políticas de responsabilidade social. E que relação podemos fazer dessa tirinha com a ideia de Eduardo Gianetti de que a crise sanitária piorou a desigualdade no Brasil? Evidentemente, a desigualdade nesse caso é a grande diferença entre ricos e pobres existente no Brasil. Fica valendo a lei da selva em que o mais forte sobrevive. Mas essa lei da selva passa a deixar de funcionar no momento em que aparece um inimigo comum, o meteoro para os dinossauros e o coronavírus para os humanos. Então, nesse caso, o abraço entre os dinossauros é o repensar da estrutura do Estado que precisa ocorrer depois da pandemia. Qual a relação dessa tirinha com a ideia de Nelson Marconi de que a retomada econômica dependerá do setor público, já que a crise deixará um alto índice de desemprego e falência de empresas, levando o setor privado a perder a força para ajudar o país? Nesse caso, podemos entender os dois dinossauros como duas entidades do setor público que se unirão para permitir a retomada econômica. Mais uma vez, o meteoro é o coronavírus. E que relação podemos fazer dessa tirinha com a ideia de Zayn Latif de que depois da pandemia será preciso retomar a agenda de reformas para trazer de volta a confiança externa no Brasil sem assustar os parceiros comerciais? Bem, talvez nesse caso seja possível entender o meteoro como sendo o Brasil no sentido de estar assustando os parceiros comerciais, no caso, os dois dinossauros. Pessoal, tudo isso foi uma geração de ideias que fizemos a partir do que esses 4 economistas colocaram, relacionando com uma tirinha de quadrinhos. Mas é claro que você pode pensar diferente desses 4 economistas. Mesmo que você pense como algum desses 4 economistas, você pode pensar num outro texto, como uma notícia de jornal, um conto, uma crônica e por aí vai, para relacionar com as ideias desses economistas. Até agora nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita sobre quais serão os impactos econômicos do coronavírus, já que esse pode ser o teu tema de redação. Fizemos um pequeno resumo das ideias apontadas por 4 economistas. E é importante que você complemente isso com a leitura diária de jornais, já que na tua prova também vão cair temas atuais. Nós não temos nem como garantir que será esse o tema de redação, muito menos quais serão os textos motivadores. Tudo isso nós podemos apenas supor. É possível, inclusive, que você queira mencionar ideias diferentes das que nós mencionamos nessa videoaula. Ideias essas que talvez sejam para a tua redação até mais convenientes. Em outras videoaulas nós dissemos como deve ser a tua redação, de modo que nós dissemos como você deve abordar o tema passo a passo. Nós decidimos deixar de fazê-lo, porque isso vai depender muito do enfoque que vai ser dado ao tema. E se o tema da redação for os impactos econômicos na pandemia, você vai chegar na prova já dominando razoavelmente o assunto, de modo que vai poder planejar melhor a tua redação. De qualquer modo, nós vamos lembrar que no primeiro parágrafo da tua redação, que é o parágrafo de introdução, você deve apresentar a ideia que você vai defender, apresentando o tema e qual recorte será feito desse tema. Já nos 2 ou 3 parágrafos seguintes, os parágrafos de desenvolvimento, o ideal é que você apresente argumentos que comprovem a tese que você está defendendo. Nesse caso, você tem que reservar um parágrafo para cada argumento. E depois desses 2 ou 3 parágrafos, virá finalmente o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo, você vai ter que
retomar as ideias que você expôs na introdução e conjugá-las com cada argumento que você apresentou. No parágrafo de conclusão, deverá vir também a proposta de intervenção que alguns vestibulares como o Enem exigem. Nós discorremos sobre esse tema de redação porque pesquisamos diversos temas de redação associados ao coronavírus. Isso porque nós achamos que é provável que na tua redação venha algum tema ligado ao coronavírus. Provável não é certeza, aliás, há quem pense que isso é pouco provável, já que trata-se de um tema muito manjado. Em outra videoaula, inclusive, eu disse que nós estávamos esperando a quarentena acabar para que pudéssemos fazer uma outra videoaula sobre o tema. De lá para cá, muita coisa aconteceu e a prova do Enem acabou sendo marcada para janeiro. Então, como o nosso canal é voltado principalmente para vestibulandos, nós decidimos abordar possíveis temas de redação ligados ao coronavírus. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas, porque a nossa missão é melhorar cada vez mais e nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.